Olá, costureiras, tudo bem? Na aula anterior a gente deu início à modelagem base, né? A gente começou a fazer o molde base do corpo, porém a gente ainda não colocou as pences. Então, hoje, como eu falei anteriormente sobre a importância das pences, o que elas querem dizer, né? Para que elas servem, qual a finalidade, o fundamento delas. Então, hoje a gente vai aplicar elas no molde que a gente começou a fazer na aula anterior, tá bom? Então, aproveitem, prestem bastante atenção nas dicas que eu vou dar, porque eu vou continuar o molde diante da tabela 42, mas eu dou algumas dicas aí para quando vocês forem aplicar isso na medida de vocês, né? No molde sob medida de vocês. Então, aproveitem que a aula hoje é muito especial e é muito importante que nós mulheres temos muitas curvas e a gente precisa aprender a valorizar elas da forma correta, tá? Bom, agora que vocês já entenderam para que serve a pence, eu vou ensinar vocês a posicionar a pence da maneira correta no molde para poder prolongar o quadril e fazer blusas mais longas, mais compridas e até aí aplicar esses conhecimentos na construção dos vestidos. Então, eu deixei aqui em cima para vocês verem que eu copiei exatamente a mesma base que a gente fez na aula passada. Eu só passei aqui pro papel para poder usar o traçado vermelho, porque a gente vai riscar em cima, então para poder destacar. Mas é o mesmo molde que a gente fez na aula passada, tá bom? Tá aqui as costas e a frente ainda sem as pences, a linha do meio das costas e a linha do meio da frente. Então, a gente vai começar adicionando a pence no molde das costas. Como sempre, tudo que eu for fazer aqui agora vai ser em verde. Como eu já disse, as pences elas servem para acomodar volumes, para destacar aí a silhueta, né? Entre tantas funções, até mesmo decorativas numa peça, é que a gente faz as pences. Então, esse molde que eu tenho aqui é referente à metade das minhas costas, né? Como a gente já viu na aula passada. Só que, assim, para uma pessoa magrinha, para uma pessoa que tem o corpo totalmente proporcional, nem sempre é preciso colocar a pence nas costas, né? Mas, como eu vou ensinar para vocês aplicar de um modo geral, a gente vai colocar uma pence bem no meio das costas e na profundidade padrão de 3 centímetros. Claro que cada corpo tem aí a sua profundidade de pence, mas nas costas isso não é tão relevante, porque a gente não tem o busto, não tem muitas curvas para serem acomodadas. Então, com o molde pronto, se eu quero, lembrando que essa linha aqui tinha 18 centímetros de cintura, né, que era a minha cintura dividida por 4, se eu simplesmente fechar uma pence aqui, vai ficar apertado o meu modelo. Então, como que eu calculo essa pence? A pence padrão é de 3 centímetros, então se eu quero uma pence de 3 centímetros, eu preciso adicionar ao tamanho da minha cintura. Então, se a minha cintura aqui, nesse pedaço de cintura, tem 18, e eu vou pôr uma pence padrão de 3 centímetros, então a minha pence, ela vai, a minha linha da cintura vai ter 21 centímetros no total. Então, eu retraço aqui a minha cintura, medindo 21 centímetros. 21 centímetros aqui. E ligo, eu não altero em nada lá pra cima, eu simplesmente retraço a lateral aqui. Mas onde é que eu posiciono essa pence? Depende de corpo para corpo. Como a gente tá fazendo na tabela de gradação, no tamanho 42, a gente vai centralizar ela. Então, 21 centímetros dividido por 2 igual a 10,5. Então, eu vou encontrar a metade dessa reta que eu acabei de fazer, que é aqui 10,5. E como eu calculei uma pence de 3 centímetros, a partir do ponto central da linha, eu vou dividir metade dessa pence para cada lado. Então, eu vou dividir 1,5 centímetro para cá e 1,5 centímetro para cá, formando assim os 3 centímetros. E agora, para marcar essa pence, como uma pessoa magra, geralmente ela não tem tanto volume aqui, eu com o esquadro, deixa eu fazer de uma forma que caiba aqui no vídeo, da mesma maneira, eu posiciono aqui a reta do esquadro com a reta que eu tenho e subo aqui essa linha. Eu posso subir essa linha até lá em cima, não tem problema, porque essa linha ela pode me ajudar depois na interpretação de outros modelos, né? E aqui eu traço a altura da pence que eu queira traçar.
Eu geralmente gosto de chegar até mais ou menos a metade aqui da lateral. Eu sempre calculo com 12 a 13 centímetros e depois na prova eu vejo se ela precisa ser aumentada ou diminuída. Mas o que importa é manter a profundidade de 3 centímetros. Então, aqui eu aumentei 3 centímetros na minha linha da cintura. Aqui é 1,5 e aqui é 1,5, que somando dá uma pence de 3 centímetros. Agora, eu vou ensinar pra vocês como que a gente prolonga isso pra fazer blusas mais compridas. Tipo até o tamanho do quadril, que é o ideal. A altura do meu quadril, como a gente aprendeu lá a medir, ela vem da linha da cintura até a maior circunferência que eu encontrar ao redor do meu quadril. Eu posiciono a fita nesse ponto e meço ela aqui pela lateral até chegar na mesma medida onde eu tirei a circunferência do meu quadril. Essa aqui é a altura do meu quadril. Então, no tamanho 42, essa medida, ela corresponde a 19 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar essa linha lateral, essa linha central aqui, a linha do meio das minhas costas. Eu prolongo aqui. E a partir da linha da minha cintura, eu aumento 19 centímetros. Então, com o meu esquadro, eu traço aqui a perpendicular. E agora, o que eu vou fazer? Agora, eu tenho que pegar toda a circunferência do meu quadril e dividir por 4. Porque eu tô prolongando aqui, eu continuo tendo essa linha central, que é essa linha que eu acabei de prolongar. E eu preciso encontrar esse pedaço. Então, eu vou pegar toda a circunferência que eu tirei do quadril com a fita e vou dividir por 4 para encontrar esse pedacinho aqui. No caso do tamanho 42, o quadril é de 100 centímetros, então dividido por 4 vai ficar 25 centímetros. 100 dividido por 4, porque é só esse pedacinho que eu quero, fica 25. Então, com a minha régua aqui, eu meço 25 centímetros. Marco aqui e prolongo da linha da minha lateral até aqui na linha da minha cintura. E assim eu faço o meu prolongamento. Só que eu tinha calculado a pence aqui, então eu preciso estender essa pence também para a linha do meu quadril. Eu vou estender essa linha central que eu encontrei e vou marcar também a altura da minha pence. Eu marco, quando é para baixo, eu marco mais ou menos 10 centímetros, mas isso também é variável de acordo com cada corpo. Isso vocês vão ver na prática, na hora de modelar, cada corpo ele tem uma profundidade. Então, aqui eu calculo 10 centímetros, mas não é uma regra. Tudo isso é a base de observação mesmo, para que vocês entendam aí o corpo que vocês estão modelando. E aqui tá pronto as minhas costas com prolongamento de quadril. Super fácil. Agora, vocês vão entender a frente, que é um pouquinho mais complexo, porque tem a pence lateral do busto. Vamos fazer a frente, então. Tudo que eu fizer a partir de agora vai ser de azul, pra gente conseguir diferenciar. E eu vou posicionar, o vídeo tá posicionado aqui na parte de cima primeiro, para depois a gente fazer o prolongamento numa nova posição para caber no vídeo. O que a gente vai encontrar agora? Quando vocês tiraram as medidas, eu peço, eu ensinei vocês a tirarem a separação do busto, medir a fita do ponto alto até o ponto alto do busto, e também a altura do busto, que é aqui do encontro do pescoço com o ombro até aqui. Eu pedi para vocês anotarem essas duas medidas para mim, porque agora elas serão fundamentais para a gente encontrar a posição correta do nosso busto aqui na blusa. Primeiro, a gente vai encontrar, a gente vai aumentar a cintura também em 3 centímetros, que é a pence padrão para esse caso, fazendo a mesma conta que eu fiz ali, que deu 21 centímetros no total. Vou retraçar aqui a minha lateral. E agora eu preciso encontrar a posição da minha pence aqui no meio. Se eu fizer bem no meio, bem certinho, pode ser que no corpo que vocês estejam modelando, a pence não vai ficar bem posicionada. Pode ser que ela fique mais pro centro, pode ser que ela fique mais pro lado, e a gente quer que ela fique de acordo com a linha do busto. Então, eu vou utilizar como base a separação do busto. Como eu tô fazendo somente a metade do molde, como a gente falou lá na primeira aula,
então eu vou utilizar somente a metade da medida da separação do busto. No tamanho 42, a separação do busto é equivalente a 21 centímetros, então eu vou dividir 21 centímetros por 2 para encontrar somente do ponto central até o ponto alto do meu busto, que vai dar 10,5. Então, eu sei que a minha pence ela tem que estar afastada aqui do meu centro 10,5 centímetros em direção ao lado interno do molde. Então, aqui eu vou colocar meu ponto zero aqui no cantinho e vou marcar 10,5. Coincidentemente, deu o mesmo que a metade da cintura, mas nem todo o corpo vai ser assim. Então, agora, eu vou prolongar essa linha até lá em cima. Vou prolongar ela até aqui em cima. E eu sei que esse espaço é referente à minha separação do busto. Então, eu sei que essa linha, ela passa no ponto alto do meu busto. E a minha pence está bem posicionada com o meu busto, para ficar harmônico, para eu conseguir encaixar esse busto no lugar correto. Agora, eu preciso encontrar o ponto alto do meu busto para poder determinar a altura dessa pence. E a gente mediu a altura quando a gente colocou a fita aqui, né? E parou aqui na posição do ponto alto do busto com a fita. No tamanho 42 é de 27 centímetros. Mas o que acontece? Eu não vou medir aqui da linha do meu ombro, eu vou medir do equivalente ao ponto de cima. Então, vocês podem ver que eu mantive a linha aqui, vou pôr meu ponto zero ali e vou marcar aqui os 27 centímetros, que é onde vai ser o ponto alto do meu busto. Da mesma maneira, utilizando o esquadro sempre, eu vou posicionar a reta do meu esquadro no centro do meu molde e vou traçar até encostar aqui na minha nova lateral. E eu sei que aqui é o ponto alto do meu busto. Então, agora que eu já tenho a marcação aqui, já tenho os 3 centímetros adicionais, é que eu vou marcar 1,5 centímetro para cada lado, né? Aqui tem 1,5, aqui também tem 1,5. E eu vou ligar até lá em cima. Dessa forma. Então, eu sei que aqui é a posição correta da minha pence, tanto da minha pence lateral, quanto da minha pence central aqui com a linha da cintura. E agora é que vem uma grande questão que eu preciso que vocês entendam, que é em relação à profundidade dessa pence lateral. Se eu pegar o molde do jeito que ele tá aqui e simplesmente fechar uma pence, essa minha lateral aqui, ela vai subir e não vai mais encontrar com essa lateral aqui, vai ficar menor em relação à lateral das costas. Então, seja lá qual for a profundidade que eu for colocar aqui, eu preciso aumentar ela aqui na linha de baixo. Eu preciso considerar o volume do busto aqui embaixo também. A pence padrão, né, da tabela de gradação é de 2 centímetros. Então, a partir aqui da minha linha onde eu encontrei, que é o centro, eu desço 2 centímetros e ligo lá com o ponto alto do meu busto também, para representar a minha pence. Só que se eu fechar esses 2 centímetros aqui, vai faltar 2 centímetros aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Pela linha central, eu vou aumentar 2 centímetros aqui. Vou aumentar 2 centímetros e com o meu esquadro, vou retraçar a minha linha da cintura, assim. Só que eu não posso simplesmente prolongar aqui, porque senão vai ficar mais curto. Eu preciso refazer toda a conta que eu fiz aqui na linha de cima, eu preciso refazer na linha de baixo. Então, eu venho novamente com a régua, marco os 21 centímetros aqui, marco os 10,5, né? Eu posso só prolongar essa linha aqui que é reta, não tem problema. Mas eu preciso também retraçar as pences. Como o molde aqui é padrão, sob gradação, ele não vai dar tanta diferença, mas no molde sob medida, pode ser que dê. Ó, deu pouquinha diferença, mas pode ser que essa diferença aumente se vocês fizerem no molde sob medida. Quando a pessoa tem muito busto, por exemplo, esse molde dá bastante diferença. Então, eu preciso retraçar, porque a hora que eu fechar essa pence aqui, essa linha aqui vai, tipo, fazer uma curva aqui, vai encontrar de novo com a linha das costas. E agora que eu fiz esse aumento equivalente à pence, é que eu posso
retraçar para a linha do meu quadril, assim como eu fiz nas costas. Eu vou fazer aqui para vocês. Bom, agora que eu já prolonguei a frente também e recortei, eu quero mostrar para vocês o encaixe da lateral. Quando a pence está aberta, antes de fechar a pence, ó, a gente vê que até o momento onde estava marcada a primeira linha da cintura que eu fiz, tá encaixando certinho. Mas como eu retracei a linha da cintura, tá sobrando os 2 centímetros. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é que se eu fechar aqui a minha pence, ó, já se forma um espaço pro busto e as laterais, elas voltam a se encaixar. Porém, eu perco um pouco de tecido aqui, então, imaginando que a gente já estivesse costurando, provavelmente ia ficar justo no busto aqui, porque a gente perdeu um espaço na hora de fechar essa pence. Então, o que a gente faz? Ainda no molde base, eu vou colocar aqui um papel por trás, para vocês entenderem. E eu vou fechar a minha pence com um papelzinho a mais ali, pra gente retraçar essa lateral. Com a minha régua, eu venho aqui, eu retraço essa minha linha lateral, aqui da minha nova linha da cintura até lá no meu ponto da cava, ó. Acho que vocês não conseguem ver, mas tem uma dobra aqui no meio, né? Então, eu vou prolongar um pouquinho a linha dessa dobra aqui, porque daí eu vou prolongar essa linha lateral até aqui essa dobra, que é o centro da minha pence, e essa aqui também, dessa forma. E agora eu recorto esse excesso. Vou recortar bem certinho, tirando todos os excessos. E quando eu fechar, ó, parece que não vai encaixar, mas quando eu fecho a minha pence lá na costura, aí eu tenho uma nova lateral feita com aquele espaço que eu precisava. Então, o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: esse molde, ele é básico, ele é rente ao corpo, ele não folga nem aperta, é referente às exatas medidas do corpo, incluindo ao espaço necessário para deixar pro busto, né? Esses desenhos de pence aqui, elas são representativas apenas, porque o nosso busto, se a gente fizer essa costura sempre até aqui esse ponto alto, vai acontecer que vai ficar um biquinho, né? Não vai ficar bem assentado a nossa pence. Então, de acordo com o busto da cliente ou de quem você for modelar, se for um busto pequeno, por exemplo, você pode deixar um espaço de 3 centímetros. E se for um busto maior, você pode deixar um espaço de mais. Eu vou deixar aqui de 5 centímetros só para representar para vocês. Então, vocês vão traçar um círculo ao redor do ponto alto do busto. Então, eu vou traçar isso para ter um raio de 5 centímetros. E aqui eu formo um círculo, ó. Que é como se fosse o espaço central do meu busto. E na hora de costurar a pence, né? Depois que a gente já tiver feito um molde base, tudo, é a partir desse ponto aqui que a gente vai fechar a pence. Pra não ficar bicuda a nossa pence, pra ficar esse espaço livre pro busto. Mas sempre mantendo esse novo traçado aqui, pra quando a gente for, ó, se a gente for fechar, a gente vai fechar até aqui no caso, e tudo isso aqui vai ser espaço pra busto. A mesma coisa aqui na cintura. O que eu oriento para vocês é que vocês façam sempre o molde base e façam as alterações necessárias até que ele fique rente ao corpo de vocês, mas que depois vocês façam uma cópia ou no TNT, ou no algodão cru, ou até mesmo num papel mais duro, para que vocês guardem essa base e utilizem sempre que for necessário, para não precisar ficar traçando sempre que vocês forem fazer uma nova peça. Eu tenho aqui alguns exemplos. Esse aqui é o molde base 42, é exatamente o que a gente está fazendo. Eu tenho ele nesse papel que chama papel cartão, que é mais durinho. Ou também tenho, no meu exemplo, que eu sempre mostro nos meus vídeos, o meu é em TNT, porque daí eu consigo passar a carretilha em cima e reaproveitar o molde muitas e muitas vezes, sem danificar, sem estragar. Mas primeiro é importante que vocês entendam os cálculos, façam e refaçam quantas vezes for necessário até que vocês
acertem o resultado. É importante que vocês entendam que esse molde é o que dá possibilidade de interpretação para outras blusas e até mesmo vestidos. Se vocês quiserem uma blusa mais larga, por exemplo, vocês sempre devem copiar esse molde base e então fazer os acréscimos pela lateral, se vocês quiserem mais larga ou se for mais longa, mais curta, porque vocês sabem que esse molde vai representar o corpo de vocês ou da pessoa que está sendo modelada. E a partir disso é que a gente faz a interpretação para outros modelos, assim como vocês veem lá no passo a passo. Vocês guardam o molde pronto, né, o molde base pronto, para não precisar calcular sempre. E quando forem fazer um modelo diferente, vocês somente fazem a cópia e passam para a segunda fase, já que é a interpretação dos modelos. Bom, é isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido o conteúdo, porque hoje a gente finalizou uma etapa, né, a primeira etapa da construção do molde para blusas, né, do molde base para blusas. A partir dessa modelagem é que vocês vão ter a possibilidade de interpretar o modelo de blusa e até de vestido que vocês quiserem. Vocês podem observar lá nos vídeos de passo a passo que eu gravo, que eu sempre tenho uma base da blusa copiada. É exatamente esse método que eu utilizo nas minhas bases e ele dá a possibilidade da construção de tantas outras coisas, né, de tantos outros modelos.